Graça e paz, meu povo, boa noite, paz do Senhor. Hoje temos uma igreja cheia pela fé, em nome de Jesus. Valeu, Mateuseira. Meus queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis. Eu marquei aí no negocinho preto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Uma só tá bom, mano. Uma só tá bom. Todos encontraram aí? A partir do versículo 19, a minha Bíblia tem um subtítulo, fala assim: o chamado de Eliseu. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto, ou a sua capa. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar a meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. E ele retomou novamente e tomou uma junta de bois e o matou e ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois e deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e foi atrás de Elias e serviu a ele, ou ministrou a ele. Amém? Pode sentar aí. Essa é uma passagem que está logo após o profeta Elias ir para a caverna, se esconder lá na caverna, né? Choramingando lá, falando que não conseguiu ser melhor do que os pais dele, que queria a morte. Todos conhecem essa passagem, sim ou não? Que Elias foge e tal, se enfia no meio da caverna. E então lá na caverna, enquanto Elias estava chorando as pitangas, se achando a última bolachinha do pacote, Deus vai e fala assim para ele: meu amigo, veja bem, não é bem por aí não, viu? Você não é o último, como você está pensando que você é. Ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E então ele ordena que Elias vai ungir Eliseu, profeta, no lugar dele, e ungir mais 2 reis. E então Elias sai da caverna e vai ungir o profeta Eliseu em seu lugar. E uma coisa que me chama a atenção é que Eliseu caminhou junto com Elias por bastante tempo. Ainda que Deus ordenou que Elias ungisse ele profeta, ele primeiro precisou dar um treinamento para o Eliseu. E o Eliseu foi aprendendo na prática junto com Elias, que era um dos maiores profetas ali da sua época. Isso me ensina uma coisa, gente, muito importante, logo para esquentar a nossa mensagem. Sempre que Deus nos chama para alguma coisa, pode parecer que está demorando, sabe? Pode parecer que não tem sentido, pode parecer que é algo estranho o que Deus nos chamou, pode parecer grande demais para a gente, mas todo o chamado de Deus, toda a promessa de Deus, ela passa por um período, por um processo de amadurecimento, um processo de maturação, um processo de crescimento. E Eliseu, ele recebeu o chamado de Elias, mas como que ele ia ser um profeta se ele não sabia qual era a função do profeta? Até então ele estava cuidando dos bois juntos com a família dele. E ele sabia de boi, sabia de arado, sabia de ferramentas de cultivo da terra, não sabia de profecia. Mas Deus já havia escolhido ele, sem ele saber.
E você veio aqui nessa noite num culto da vitória. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ainda que você possa estar vivendo um tempo que você não está entendendo, um tempo que para você a sua vida está dentro de uma rotina, está dentro de um ciclo onde você acha que está tudo bem. Estou junto com meus pais aqui, eu estou dentro do meu contexto, estou dentro da minha profissão. Deus, Ele já reservou uma missão para mim e para a sua vida. Deus, Ele já colocou o seu nome no coração dos profetas. Deus já direcionou um profeta em tua direção. Tem profeta chegando na tua direção aí, meu povo, para mudar o rumo da tua história. E eu creio, sabe, que Deus Ele usa pessoas para poder alinhar o nosso destino de vida. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Ele estava lá, cuidando dos bois lá, mas Deus já havia esquematizado algo que ele não estava sabendo de nada. E então, quando Elias sai da caverna e encontra o Eliseu, que estava arando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava com a 12ª, ele estava lá na 12ª junta de bois lá. Eu fico olhando esse texto e imaginando, poxa, o cara estava conectado com o trabalho, ele estava trabalhando. O que é que ele fez para chamar a atenção de Deus, a ponto de Deus aceitar a carta de demissão de Elias, o homem que fez descer fogo do céu e levantar Eliseu no lugar dele? Olha que interessante isso. Elias, para quem não conhece a história, ele matou os profetas de Baal lá, a hora que ele fez descer fogo do céu. Deus mandou fogo do céu, né, através da intercessão do Elias. Ele fez um desafio lá para os profetas de Baal, falou assim, se o teu Deus é Deus, mesmo que ele desça fogo do céu e consuma esse holocausto aí, que o fogo queime esses animais. E ele molhou lá o holocausto dele e falou assim, agora eu vou te mostrar que o meu Deus é um Deus muito maior que os seus deuses, e o Deus mandou fogo do céu. Olha o nível do profeta que nós estamos falando. E a gente sempre fala de Elias, do fogo do céu, mas teve muita coisa que Deus usou a vida dele, né, de uma forma sobrenatural. E Deus, Ele escolhe passar o cajado, passar o legado, passar esse ministério para Eliseu. E eu fico imaginando o que é que Deus viu em Eliseu. O que é que chamou a atenção de Deus em Eliseu? E quando nós lemos aqui 3 versículos, do 19 ao 21, nós começamos a desvelar essas coisas, que quando a gente lê de uma forma rápida, né, a gente não percebe, mas quando a gente começa a meditar, a gente vai vendo que Eliseu, ele tinha um coração de honra, um coração que honrava princípios. E nessa noite nós vamos aprender junto com Eliseu o que é que nós precisamos fazer para levar a nossa vida de um simples cuidador de bois, uma simples pessoa da agropecuária, uma simples pessoa do plantio, para um profeta 2 vezes maior do que Elias, na verdade. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que, ainda que ele estava no meio lá da plantação, ele era instruído em princípios, em leis, ele sabia das coisas, ele estava antenado no que acontecia ao seu redor. Sabe, às vezes a nossa vida passa e a gente não sabe o que acontece. E quando eu fiquei meditando nessa passagem, Deus falou muito comigo, porque às vezes eu sou assim. Eu não gosto de assistir jornal, não gosto de dar moral para essas coisas, porque eu sei que é tudo manipulado, gente. Não, é difícil da gente ouvir uma notícia e falar assim, poxa, será que eu posso acreditar nisso? Eu me sinto um bobo a hora que eu acredito em uma notícia, quando eu vou ver era fake, era mentira, não tinha nada a ver. Então eu não gosto de assistir jornal por conta dessas e outras, né?
Só que por conta disso, às vezes eu me desconecto do que está para acontecer, do que está acontecendo. E é fundamental que nós, como homens e mulheres de Deus, estejamos atentos ao nosso tempo, à nossa geração. Tem muita coisa acontecendo, gente, que nos indica que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. Sabe, o relógio de Deus já está chegando a hora já. Eu fico imaginando que lá no céu está Jesus, assim, que o Espírito Santo solta Deus, manda aí, vamos aí, dá o start que a gente, sabe, está por aí, gente, está à porta, tem muita coisa acontecendo que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar para poder nos alinhar para o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Ele sabia que a capa do profeta simbolizava algumas coisas. A primeira delas era o ministério do profeta. O profeta, ele tinha uma capa, um manto que ele carregava, que aquilo, quem visse ele sabia que aquele manto, daquele estilo, era o manto do profeta, era a capa do profeta. E é engraçado que as pessoas dessa época, elas eram discriminadas, elas eram diferenciadas uma das outras aí, de acordo com as suas vestes. E como tudo era muito caro na época, as pessoas não tinham roupa igual a gente não, gente. A gente abre o guarda-roupa lá e tem 2, 3, 4 camisas lá, 4, 5 calça jeans, um monte de coisa, né? Eles tinham uma veste, 2 para quem já era uma família mais... A coisa era acirrada. Então, quem era da elite andava com uma capa feita de linho fino. Quem olhava, batia o olho e via um cara andando com uma capa de linho fino, falava, esse cara tem, ele tem. Esse sabe das coisas. E tinha uma outra capa que caracterizava uma pessoa que tinha alguma limitação física, alguma deficiência física, e que por isso não podia trabalhar. Então, ela recebia uma capa do governo romano para poder ter autorização de pedir esmolas. E nós vemos isso no Evangelho de Marcos, né? A hora que o cego Bartimeu, Jesus está passando, ele ouve lá Jesus, ele começa a gritar, Jesus, Jesus, e o povo fica quieto, menino. Ele, não, Jesus, Jesus, Jesus. E aí Jesus fala, o que você quer que eu te faça, né? E ele joga a capa dele de lado, vai falar com Jesus, Jesus cura ele e ele começa a seguir Jesus, mas a capa ele já jogou longe, porque aquela capa marcava ele como um deficiente, como um pedinte. E a partir daquele encontro com Jesus, ele não era mais um deficiente. Amém? Então, Eliseu sabia disso, ele sabia que a capa do profeta carregava consigo o ministério. E quem o profeta passasse a sua capa, estava recebendo do profeta um chamado para servir a Deus. E olha que interessante. Hoje em dia, tem pessoas que brigam por isso, né, tio? Tem pessoas que brigam por púlpito, briga por oportunidade, por microfone. Não, eu quero. Mas não entende que o chamado, quando vem de Deus, ele nasce primeiro no coração de Deus e Deus direciona o profeta para ir lá e ungir. Trazendo para os nossos dias aqui, ó, o nosso profeta ali, ó. Se nós temos um chamado, Deus vai colocar no coração do nosso profeta, para que o nosso profeta olhe para nós e fale assim, meu filho, caminha comigo um pouquinho aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Para que depois de um processo a gente esteja apto a assumir um ministério. Vocês estão entendendo até aqui? Então existe um processo e nas igrejas de hoje é comum ver essa disputa por microfone, por púlpito, por oportunidade. Só que quando Deus chama uma pessoa, ela chama para ele o chama para o serviço. E ele tem que abrir mão de tudo para poder ir servir a Deus. Mais um princípio que Eliseu tinha já na sua consciência, que se um dia Deus o chamasse para qualquer missão, ele precisava abrir mão de tudo.
Porque a história que é narrada aqui não conta que Elias sentou do lado dele e começou a ensinar. Fala assim: meu filho, ó, quando acontecer com você, Deus vai te chamar, então você abre mão das suas coisas e vem seguir o profeta, por causa da capa do profeta. Não, tudo isso ele já sabia. E nós lemos aqui, ó, Elias passou por ele e lançou sobre ele o manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias. O que isso, na minha mente criativa, me mostra? Que Elias estava passando, jogou o manto por cima dele e não parou não. Elias continuou, porque ele ainda tinha mais 2 missões, que eram ungir os 2 reis. Então ele continuou na sua missão. Aí Eliseu viu o que ele fez e correu ao encontro de Elias, para falar assim para ele: ó, rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. Elias chamou ele para ele seguir. Ele sabia das coisas. Gente, nós como crente, a gente precisa saber da Bíblia, a gente precisa saber do que é o ministério, o que é o chamado, o que Deus espera de nós. Sabe, quando Deus nos chamar, nós precisamos estar pronto, meu povo. Sabe, e hoje o culto de vitória, eu não quero dar aqui, sermão aqui de duro para ninguém, mas se nós queremos alcançar a vitória, nós precisamos honrar princípios. Existem processos que nós precisamos cumprir para alcançar as coisas. Se nós queremos ministério, se nós queremos mudança de vida, se nós queremos destino sendo mudados, nós precisamos honrar princípios. Nós precisamos saber o que é que Deus espera. Precisamos saber qual é a função que eu vou exercer, o que ela requer de mim. Meu cunhado falou que teve uma oportunidade de trabalho lá na firma que ele tá. Contou pra gente, só que para participar do processo seletivo precisa saber de algumas coisas lá, de energia, de pneumática e um monte de wattica lá. Então quem quer se candidatar àquela vaga precisa estar apto, precisa ter esses conhecimentos. Quem quer participar do ministério, meu irmão, quem quer ter uma mudança de vida, quem quer ser governado por Deus, precisa ter esse conhecimento aqui, ó, nas tábuas do seu coração. Sabe, então, a hora que Eliseu, ele vai de encontro a Elias e fala isso para ele: rogo-te que me deixes cumprimentar o meu pai e a minha mãe. Ele está cumprindo mais um princípio. A Bíblia ensina que o único mandamento com promessa é honrar o nosso pai e a nossa mãe para que se prolongue os nossos dias na terra. Os outros 9 a gente tem que cumprir mesmo, sem promessa nenhuma. Ó, isso aí não tem salário, você cumpre, ponto, acabou. Mas o único que tem uma recompensa quando você cumpre é honrar os seus pais. E Elias sabia disso. Então quando ele recebe esse chamado, ele sabia que ele ia ter que abrir mão de tudo. Abrir mão da vida que ele tinha como um trabalhador ali da agricultura, abrir mão da sua família, abrir mão de estar em casa com os pais, para poder seguir e servir o profeta, para ele aprender um ministério, para ele aprender na prática como um profeta ora, como um profeta direciona alguém, como um profeta é usado por Deus para trazer juízo sobre a nação. Ele ia aprender tudo isso na prática. Então ele sabia disso e fala: deixe-me beijar meu pai e minha mãe e depois eu te seguirei. Ele sabia, gente, que esse processo chegou na vida dele. E uma coisa que é muito importante a gente se atentar: ele estava disposto a largar tudo. Ele estava disposto a sair do aconchego da casa do pai. E estar na casa do pai é muito bom, gente. É muito gostoso, você não se preocupa com água, com a luz, com energia, com telefone, com internet, com a mistura, meu irmão. E a mistura está um absurdo hoje em dia. Vamos fazer mercado hoje, só Jeová, compramos 2 sacolinhas de mistura, R$100. Então estar na casa do pai é algo muito bom, é algo muito gostoso, muito agradável.
é algo confortável. Só que para viver ministério, viver transformação de vida, viver destino, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, deixar aquilo que é confortável para nós. E eu quero te perguntar nessa noite, você está disposto a abrir mão do seu conforto para viver o que Deus tem para você? Estamos dispostos a abrir mão de verdade, falar assim, eu renuncio e vou viver o que Deus tem para mim? Vou atrás do chamado que eu recebi, eu vou investir tempo, eu vou investir dedicação, eu vou atrás de aprender a exercer a função que eu fui chamado para aprender, para viver. Porque tem muita gente que recebe um chamado para ser pastor, para ser ministro, só que não é na mesma hora que vem a unção. Só que a hora que você recebe isso, já sai, né? Falando, pô, agora eu sou para... Aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava andando com meu pai na Conde de Sarzedas, lá em São Paulo. Crente andando junto, foi para a Conde de Sarzedas. E meu pai lá, ele é famosinho lá na Conde, né? Ele conhece todos os lugares, becos e vielas lá. Meu pai é conhecido lá, né? E eu nem tanto. Estava aprendendo com o Elias. Eliseu aprendendo com Elias. E meu pai, a gente sabe que ele tem algumas limitações aí de saúde, e nesse dia ele não estava muito legal, né? E a gente combinou que ele fez uma compra lá de uns livros e bíblias para levar para a igreja. Ele falou, ó, eu vou descer na galeria, você já tira o carro do estacionamento porque vai fechar. Ou seja, a gente ficou o dia inteiro na Conde até a hora de fechar. E você já tira o carro do estacionamento e me espera na rua, porque não podia estacionar lá, é rua de fluxo, não pode parar e desligar o carro, né? E aí eu tirei o carro do estacionamento e fiquei esperando, e nada do meu pai sair, nada dele sair. Eu falei, meu Deus, quer ver que esse homem ficou carregando a sacola pesada e passou mal, né? Aí eu dei um jeitinho lá, pedi para o rapaz deixar eu parar na porta da loja dele, ele deixou, e eu saí do carro. A hora que eu saí do carro, eu comecei a subir a Conde. Meu pai saiu de dentro de uma galeria lá. E a hora que ele saiu, ele estava do lado de dentro da calçada assim, que ele tinha acabado de subir, e eu estava do lado de fora, porque fica um monte de gente na calçada. Eu queria ver rápido onde ele estava, então eu fui pela rua. E a hora que eu passei pela calçada que ele estava assim, tinha um homem no meio, entre mim e ele. Tinha um homem no meio. Aí o homem segurou ele em uma mão e me segurou na outra mão, sem saber quem eu era e sem saber quem ele era. E ele estava segurando um pai e um filho. Não sei se a gente é bem parecido, né? Não sei se foi isso. Creio que não, porque as coisas que ele falou, só sendo Deus mesmo na vida dele. E a hora que ele segurou meu pai com a mão, me segurou com a outra mão, ele falou assim, olha a humildade desse homem. Esse homem é um homem de Deus. E começou a falar algumas coisas para o meu pai. Falou algumas coisas da saúde dele, que são coisas que eu estava preocupado. E não tinha como ele saber, né? E ele virou para mim e falou que Deus estava me separando para um ministério. Isso já tem quantos anos, pai? De 5 ou mais anos, né? De 5 ou para cima. 5 anos ou mais. Então, naquele dia eu já recebi uma palavra de Deus. Eu estou falando assim de algo mais recente. A minha vida toda foi assim. Onde eu andava, que vinha uma tiazinha de coque falar comigo, eu já sabia que vinha alguma profecia, e Deus sempre falou isso ao meu coração, que Ele tinha isso para a minha vida. Só que não foi naquele momento que aconteceu. Olha aí, essa última que nós estamos citando já tem 5 anos ou mais, e esse momento chegou na minha vida esse ano. Só que esses anos todos eu acompanhei o nosso profeta, eu acompanhei o nosso Elias, né? E onde que eu quero chegar contando essa história? Porque nem sempre acontece de imediato o que Deus nos promete, mas só por isso nós vamos ficar de braços cruzados, esperando a coisa cair do céu, a boca cheia de dentes, esperando chegar.
Não, meu povo, a gente tem que ir atrás de se inteirar do que está acontecendo. A gente tem que ir atrás de saber das promessas, saber das profecias, saber dos mandamentos, saber do que a Bíblia diz a nosso respeito, saber o que é que está no coração de Deus a meu respeito e a seu respeito, para onde é que Deus quer nos direcionar. Vamos nos preparar para o que Deus tem nos chamado. Sabe, e se você está aqui nessa noite, ou se você está aí ouvindo essa mensagem, pode falar assim: poxa, mas eu não sei o que é que Deus me chamou. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso chamado geral, ide, fazer discípulos, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está aí um chamado. Vamos focar nisso. Glória a Deus. Vamos focar em ganhar almas, vamos focar, sabe, em ter amor pelas almas. O presbítero abriu o culto aqui falando sobre isso, sobre nós precisamos ter amor pelas almas que estão padecendo aí fora. Então você quer um chamado? Está aí um chamado. Vamos pregar o Evangelho. Ah, mas eu queria cantar. Meu irmão, então vai pedir a bênção de Deus, mas o que já está na Bíblia, o que já está disponível para mim e para você, é ir e pregar o Evangelho. Pregai as boas novas da cruz, pregai as boas novas de Jesus. Nós precisamos estar aptos para a hora que chegar esse ministério, aptos e estar dispostos a abrir mão de tudo. Porque logo em sequência, a hora que ele falou: deixa eu despedir dos meus pais, honrar um princípio, e eu te seguirei. Aí Elias disse para ele: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. Outras versões falam assim: porque você sabe o que eu fiz a ti, você sabe o que eu fiz, né? O que ele está querendo dizer assim: você sabe o que aconteceu aqui, sabe que eu te chamei para um momento. E quando eu te chamei para um momento, você precisa abrir mão do velho. E ele retornou e tomou uma junta de bois e a matou, e ferveu a carne com os instrumentos de bois, e deu ao povo. Desse jeito fica uma coisa muito distante da gente, né? Mas eu vou explicar para vocês. Uma junta de bois era um par de boi, que nesse par eles andavam lado a lado. E no pescoço de um boi ia um jugo que ligava esse boi àquele boi. E no meio tinha uma outra madeira, esse jugo era de madeira, e no meio ia uma outra madeira que levava para trás. E atrás ela ia no chão, na terra, com algumas outras madeiras enfincadas na terra, assim, que quando o boi puxava aquilo, ela vinha cavando a terra. O boi era o trator daquela época. Não tinha escavadeira, né, para ficar cavando a terra. Então eles usavam os bois para cavar a terra. Enquanto o boi ia na frente, cavando, o semeador vinha atrás, lançando a semente naquele buraco que o boi fez. Então, Eliseu, ele pega a junta de bois, mata os bois e faz um churrasco daqueles bois. Ele pega aquela madeira, faz fogo com aquela madeira e coloca a carne para cozer e dá para as pessoas. Mais uma lição que a gente aprende com Eliseu. Olha só por que é que esse cara chamou a atenção de Deus, gente. O coração desse homem. Ele não precisava fazer o que ele fez. Não precisava fazer o que ele fez. Só que ele decidiu honrar a Deus nesse momento. Por que eu estou falando isso? A responsabilidade de sacrificar a Deus no momento de uma unção é do profeta. A responsabilidade de fazer o holocausto é do profeta quando ele vai fazer uma unção a Deus, ungir com óleo, ou separar para o ministério. Era o profeta quem tinha que apresentar isso diante de Deus. Mas Eliseu vai lá e fala assim: já que Elias não fez, eu faço. Já que Elias não fez, eu faço, eu vou honrar o meu Deus, sabe? Ele fez ali aquele churrasco, ele matou aqueles bois e ele queimou em holocausto a Deus, em agradecimento pelo chamado que ele havia recebido. Ele decidiu agradecer. Ah, Marcelo, de onde você está tirando isso? Você está inventando coisas? Não estou.
Se você olhar lá, quando Davi vai comprar a eira de Araúna, Araúna oferece para ele o que, gente? Para que ele oferte a Deus? Bois e madeira. Sabe, se você olhar para a Bíblia, em vários momentos você vai ver que o povo, quando vai ofertar algo a Deus, eles sempre fazem antes um holocausto em agradecimento ou para arrependimento. Eles sempre ofertam algo a Deus. E Eliseu, quando recebeu o chamado de Deus, ele também decidiu, falou assim: eu vou honrar Deus, eu vou selar esse chamado, sabe? Eu vou, primeiro de tudo, entregar a minha primícia para Deus. Eu vou entregar minha primeira atitude depois do meu chamado vai ser honrar ao meu Deus. Olha que interessante isso, gente. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Eu vou mexer com vocês hoje. Fala assim pro seu vizinho: cuidado, ele vai mexer com você. Viu, Paulo? E nós temos separado o nosso melhor para entregar a Deus? Sabe, nós temos se preocupado em honrar a Deus acima do que é nosso direito? Porque nós vivemos em uma geração muito legalista, né? Muito, a gente pode isso, a gente pode fazer tatuagem, pode isso, e geram umas polêmicas aí que só Jeová na causa. Ninguém se preocupa mais com saber se vai honrar a Deus ou se vai honrar princípio, se vai cumprir algum princípio, não. Só quer saber o que eu posso fazer. Sabe, parece que quer pegar a Bíblia e encontrar na Bíblia muletas para as falhas de caráter, para continuar numa vida errante, sendo que quando Deus nos chama, a primeira atitude que devemos ter é abandonar a outra vida. Não tem como viver o novo preso ao velho. Não tem como viver o futuro preso no passado. Sabe, não tem como se preparar para o que vai acontecer se a gente não cortar as amarras que tem nos prendido numa vida de pecado, numa vida de afastamento de Deus, numa vida de procrastinação. Não tem como vir coisa nova se nós não nos livrarmos do velho. E foi a primeira coisa que Eliseu fez, meteu fogo em tudo, porque não tinha mais como agora ele decidir fazer assim, ó: esse negócio de profeta aí é puxado, bicho, eu tô fora, vou pegar lá meus boizinhos, vou voltar para minha terra, vou voltar a arar a terra com meus bois. Não dava mais, gente, ele queimou. Ele rompeu toda e qualquer possibilidade de voltar à vida antiga, de ter recaídas, de voltar às bolotas. Ele cancelou todas as oportunidades disso. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje, eu tenho certeza que não foi em vão. Sabe, vocês podiam estar em qualquer lugar hoje, ainda mais em um dia de chuva, né? Vocês poderiam ter falado assim: não, está chovendo, eu não vou lá, eu vou para qualquer lugar, vou assistir Netflix aqui, eu não vou para a igreja. Mas Deus trouxe você aqui hoje para que você entendesse isso. Deus veio em nossa direção para alinhar o nosso destino profético com o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Mas nós precisamos estar dispostos a abrir mão de uma velha vida para viver o novo de Deus na nossa vida. Não tem como, gente, viver algo novo sem se despir do velho. Aleluia. E quando ele faz essa honra a Deus, é tão poderoso que Deus faz através da vida dele, que ele já começa a ser bênção na vida das pessoas. Ele começa já a distribuir carne lá para o povo. Todo mundo comeu da carne, se fartou. Aquele povo não tinha direito de comer carne não, meu irmão. O negócio lá era a ração, mas enfim. E então eles comeram. E se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele, e serviu a Elias, né?
Então, meu povo, para a gente ir caminhando para o fim, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Depois de tudo isso que eu explanei aqui, que eu expliquei, sobre princípios, sobre honra, no começo eu citei algo que eu decidi deixar para a gente analisar aqui no fim, para que isso fique cravado em nós. Lembra que eu falei da capa do profeta, da capa do rico e da capa do mendigo? Falei de 3 capas aqui. E a capa, ela marcava a vida das pessoas, dava uma identidade social para ela. A capa era o que representava a situação daquela pessoa diante da sociedade. Eu quero te dizer algo nessa noite. Se nós queremos viver transformação de vida, queremos viver alinhamento de destino, queremos viver o chamado de Deus para a nossa vida, nós precisamos jogar a capa que nos marca com a nossa vida antiga fora e assumir a capa dos profetas. Que capa você tem escolhido vestir nessa noite? Eu quero que fique como uma reflexão para os seus dias, todas as atitudes que você for tomar no seu dia. Se você estiver lá conversando com seus amigos, se você estiver no teu trabalho, onde você estiver, sempre se lembre que cada atitude que você toma, você veste uma dessas capas. E a atitude do Bartimeu foi jogar a capa longe para ir seguir Jesus. A atitude de Eliseu foi receber a capa do profeta para ir seguir Jesus. E nós precisamos também decidir se jogamos a capa fora da vida antiga para seguir Jesus e recebemos a capa nova para seguir Jesus. E o ambiente onde Jesus está é onde os milagres acontecem, meu povo. Sabe, quando Deus chamou Eliseu, ele viveu um ministério dobrado. Todos os milagres que Elias fez, Eliseu fez vezes 2. Jesus, todo mundo que acompanhou ele, viu o milagre acontecendo. E se você também deseja ver milagre acontecendo na tua vida, hoje nós deixamos aqui para você o processo que nós temos que fazer. Seguir Jesus, vestir a capa do profeta, abrir mão da capa do mendigo, abrir mão da capa da vida antiga e seguir o nosso destino profético, seguir o que Deus tem separado para as nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar em pé. Deus tem colocado algo no meu coração nos últimos dias que pode não fazer sentido para mim, mas vai fazer sentido para quem vai ouvir isso. Tenho fé no Deus que eu sirvo. E às vezes você pode estar vivendo um momento que você vai à igreja, você frequenta a igreja, às vezes você já é até crente antigo, sabe, e ouve sempre falando sobre promessas, sobre chamado, sobre viver milagres, e esse tem sido, né, a mensagem que Deus tem trago nesses dias para esta igreja. E às vezes pode subir ao seu coração uma dúvida e que fala assim: poxa, mas isso não é para mim, por que eu nunca experimento nada disso? Sabe, eu não vejo acontecer o que eu ouço falar na igreja. Eu só ouço e nada acontece. Sabe, se em todos os sentidos da sua vida, seja na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, você não consegue enxergar um rumo profético para a sua vida, você não consegue enxergar um milagre, você não consegue entender o que Deus tem
falado, o que Deus tem batido na sua porta, você não consegue ouvir isso, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração por você. A Bíblia diz que a oração com óleo, ela despedaça todo o jugo. E como eu dei o exemplo dos bois aqui, o jugo é aquilo que vai em cima do boi e impede ele de sair daquele lugar que ele estava. O boi, ele só vai andar até onde aquele jugo deixa, ou até onde o piloto do boi leva ele. Ele não pode se separar do outro boi, porque o jugo prende ele ao outro. Ele não pode se livrar do arado, porque o arado está amarrado no jugo e ele não tem como se livrar daquilo. E se você está na mesma situação, você não consegue se livrar de algumas situações na sua vida, sabe, nós precisamos trocar o nosso jugo pelo jugo de Deus, que ele é suave, é leve. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos fazer uma oração. E em nome de Jesus, todo o jugo vai ser quebrado na sua vida, em todas as áreas, na área ministerial, na área sentimental, na área material, na área financeira, em todas as áreas. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar uma oportunidade. Deus tem batido a sua porta. É chegado o tempo, sabe, de você se render, de você cortar os laços com o passado e viver o futuro. Olhar para o destino profético que Deus tem te chamado para viver e abandonar tudo que tem te ligado ao que você viveu até aqui. O que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível. Você precisa se livrar disso para viver o próximo nível. Então vem aqui na frente que nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus e vai ser quebrado esse jugo na sua vida. Aleluia, aleluia.